Oi, boa tarde, graça e paz sobre suas vidas. Então, estou aqui novamente para a saga do nosso livro, Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. E nós estamos aqui hoje com o capítulo de número 6. Então, quero respaldar rapidinho, só agradecer meu filho na fé, meu cabeleireiro, que me deu um presente do Dia das Mães ontem. Eu ganhei essa linda orquídea negra de uma filha na fé também, uma discípula, compartilhada, tá, gente? Mas é minha discípula. Então, e também, olha só que presente de excelência para minha casa nova. Que bênção! Quero mandar um beijão pro meu filho Ronaldo Neves, que também é o meu cabeleireiro. Também me possibilitou metade de um presente que eu estava precisando lá na cozinha, né? E ontem eu ganhei da minha igreja. Olha que fofinho esse mimo, gente. Uma xicrinha que veio dentro. Olha só o que veio escrito nela. Mãe gatona. Que obra! Mas eu amei. Independente de ter me dado algo ou não, eu quero mandar um beijo para todos os meus filhos espirituais e os meus filhos que gerei, né, no meu ventre. Amo vocês, filhos. Então, vamos lá? O tema hoje é: murmure e não saia do lugar. Louve e seja exaltado. Eu escolhi essa canção hoje para fazer fundo aqui pra gente, de propósito. Minhas Guerras, de Gabriel Guedes. Se você gostar dela tanto quanto eu, já salva aí o nome do cantor, né? Para que você possa estar orando ao som dela. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Então vamos lá, gente. Então vamos, sobre o tema, vamos nos basear aqui em João 6,43, que está falando sobre a murmuração dos judeus. Gente, eu achei tão interessante, estava até comentando com o pastor André agora, falando sobre que por murmurar o povo passou 40 anos no deserto. Meu Deus, por aí vocês já tiram, né? Que a murmuração ela é pecado, é uma forma corrupta de conversão que causa muitos problemas na vida das pessoas. Também abre muitas portas para o inimigo, a murmuração. Olha só o que eu anotei aqui no cabeçalho um pouco mais adiante. Murmuração é atitude de uma fé fraca. Murmuração é atitude de uma fé fraca. Então, quem tem fé madura não murmura, né? Vamos lá? Faz ao contrário, que é louvar, né? Vai passando pela prova dando glória a Deus. Já cantava irmão Lázaro, né? Então, vamos lá. Em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo nos instrui a não usar nenhuma palavra torpe. Antes, eu não sabia que isso incluía murmuração, mas agora aprendi que sim. Não só palavras tais como tomadas por xingamentos, né? Ou profecias malditas. Sim, o que você murmura. Eu costumo dizer que a murmuração, ela tem algo que a difere em questão do lamento, né? A gente pode se lamentar por algo não estar fluindo bem, mas não murmurar. São palavras similares com significados diferentes. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives, né? Murmurar é reclamar. E isso pode poluir a nossa vida e provavelmente soar como maldição para o Senhor. Para ele, isso é uma poluição verbal. Então, quando você murmura, você está poluindo verbalmente a sua própria vida e a vida daqueles que te ouvem, né? Então, você já parou para pensar nisso? Que eu e você podemos poluir, envenenar o nosso futuro com as nossas murmurações? Gente, quando a gente faz a comparação dos 40 anos que o povo passou no deserto, era questão de pouco tempo eles estariam na terra prometida. Mas por murmurar tanto, né? Ai, não tem água. Ai, a gente queria comer carne. Ai, Moisés, está muito quente. Ai, tá frio demais. Meu Deus, tanta murmuração. Tem gente que reclama de tudo, né? E também se justifica para tudo. Ah, não vou na igreja porque tá chovendo. Ah, não vou na igreja porque o sol tá muito quente. Ah, tá muito calor. Por favor, né, gente? Nós devemos banir da nossa
nossa vida essas coisas, porque só nos puxam para baixo, né? Nos levam ao negativismo. Então a língua, o poder da língua, nós já falamos que a palavra tem poder, né? E que esse poder pode nos trazer tanto saúde como doença. Estou falando no âmbito espiritual também, né? E eu vou te dizer uma coisa bem aqui, que acontece muito do físico ficar doente, né? Por causa de coisas que dizemos. Então, de acordo com Provérbios 15:4, a língua tem o poder de curar. A língua serena, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Pense nisto. Uma pessoa que tem uma mente calma e tranquila tem saúde para o corpo. Mas como vimos em Provérbios 14:30, gente, anotem todas as referências para você estar lendo depois, tá? A língua perversa, cheia de inveja, de ciúme, de ira, pode, na verdade, destruir o corpo físico. Ira é raiva. E a maioria das pessoas que murmuram está com raiva. Então, uma das coisas. O que leva a pessoa a murmurar é quando ela está com raiva, quando ela está irada. Porém, a palavra nos diz que nós devemos irar e não pecar. Ou seja, eu posso ficar irada, eu posso ficar nervosa, eu posso ficar com raiva mesmo, né? Mas daí eu executar, eu debulhar em palavras que vão, né, soar como murmuração, né, para o nosso Deus, tá aí o problema, né? É por isso que o livro diz aqui, ó, eu e minha boca grande, sua resposta está bem debaixo do seu nariz. A boca. Gente, isso é tremendo quando a gente para fazer uma análise disso. Se fizermos uma autoanálise, então, misericórdia. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, né? Então, murmuração e reclamação abrem a porta para destruição. Não ponhamos o Senhor à prova. Está escrito no texto bíblico de 1 Coríntios 10, 11. Vale você anotar aí para estar lendo depois, porque lá está respaldando, ó. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Ele considera que estamos abusando da sua bondade. Deus é bom e quer nos ouvir falando da sua bondade. Quando murmuramos, nos queixamos ou reclamamos, estamos fazendo uma crítica ao Deus que servimos. Ao murmurar, os israelitas abusaram da bondade de Deus, por isso foram destruídos. Isso está registrado no Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento. Para que nos sirva de lição, a Bíblia diz, em outras palavras, para que possamos ver o erro que cometeram e não voltemos a repeti-lo. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Devíamos ser mais cautelosos com esses exemplos para segui-los. Então, né, a gente deve mesmo ser muito criterioso. Nós estamos enfrentando, irmãos, um tempo que é um tempo de despertamento. É um tempo de se analisar o cristão que você tem sido, a pessoa que você tem sido, e se retratar e se respaldar na palavra de Deus. O Senhor quer nos alinhar, o Senhor quer nos aprumar, e Ele tem nos chamado com a sua doce voz. Tem gente dizendo, ai meu Deus, tudo isso que está acontecendo. Ei, peraí, gente. Isso é uma grande oportunidade. Aprenda a ver na dificuldade que há uma oportunidade te aguardando de alguma maneira, né? Então, por isso que nós trouxemos esse tema quando ele disse que murmure e não saia do lugar, né? E que você louva e seja exaltado, seja bem-sucedido. Louvor e ação de graças abrem portas para a vida. Provérbios 21, 23 e Provérbios 13, 3. Tome nota para você ler depois. Esses versículos comprovam que a pessoa que guarda a boca protege a alma, mas quem não guarda a boca pode trazer destruição à sua vida. Quando os israelitas foram para o deserto,
Um dos problemas com que Deus teve que lidar repetidamente foi a murmuração, que nós mencionamos agora há pouco, né? Sobre um período tão curto que eles deveriam apenas atravessar o deserto, eles permaneceram no deserto por causa da murmuração. Levou muito mais tempo do que necessário, né? Era uma viagem de 11 dias do Egito à Terra Prometida. Mas depois de 40 anos, eles viam ainda vantagem, né, em murmurar e ficaram vagando naquele deserto, né, deserto da morte, da destruição. Claro que por amor, né, a um fiel, o Senhor abençoa. Então eu creio, né, que pelo temor de parte daquele povo, né, o Senhor ainda assim os abençoou naquele deserto, porque Ele é um Pai, Ele ama, e mesmo que corrige, Ele também sabe ser amor, né, um amor zeloso, um amor que cuida, um amor que preserva ainda. Isso deveria ser uma lição para nós. Deveríamos nos guardar da tentação de murmurar e nos queixar e propositadamente escolher oferecer sacrifício de louvor e ação de graça, como está em Hebreus 13:15. Podemos escolher não murmurar e sair do lugar, né? Ou apenas louvar e sermos exaltados. Vamos escolher, meus queridos, não sermos murmuradores, não emprestarmos os nossos lábios a contradizer o plano glorioso de Deus na nossa vida. Vamos louvar, mesmo passando pela prova. Demos glórias a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor, não é verdade? O poder da ação de graça, ou seja, do louvor ao Senhor, né? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração. Está dizendo pela oração e súplica, não pela murmuração. Está dizendo pela oração. Pedidos específicos como ação de graças. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre ações de graça. E pessoalmente, creio que isso é o antídoto para o veneno da murmuração. Joyce está dizendo que ela crê nisso. E eu também digo assim seja, amém, sobre a palavra dela registrada nesse livro. Provavelmente deveria enfatizar que eu creio que a murmuração é o problema principal entre os cristãos hoje. Isto tem se tornado tão sério que às vezes pedimos a Deus alguma coisa e quando Ele responde nossa oração, nos queixamos de ter que cuidar da coisa que pedimos a Ele. Ora, meus queridos, sabe quando você pede, eu quero uma casa bem grande, e depois você se pega queixando, essa casa é grande demais, dá muito trabalho para limpar. Dá para entender? Ou então você que pede, eu quero filhos, o Senhor te dá filhos para cuidar, e no primeiro momento em que Ele te desagrada, ou um trabalho, ou algo que você tem que lidar, né, com esse filho, você começa a se queixar. Bom seria não ter tido esses filhos. Meu Deus, ainda bem que o Senhor não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Mas nós, cristãos maduros, alinhados com o propósito de Deus, nós não passamos por essa situação. Nós não passamos por circunstâncias similares, né? A murmuração enfraquece, enquanto a ação de graça libera poder. Poder para trazer respostas às orações, ou seja, para trazer as coisas à existência na sua vida. Quando algo não está fluindo, é melhor que você profetize. Nós já temos dito sobre isso aqui, o poder de profetizar. Para que aconteça, para que venha à existência coisas, né? Eu sempre costumo dizer que se você profetiza e ainda assim diz aquela frase, aquele chavão vencedor, que é dizer, contudo que seja feita a vontade do Senhor, se for da vontade dele para mim, isso virá à existência. O que eu estou pedindo, muitas vezes, né, na maioria das vezes, tem estado alinhado com o propósito de Deus para minha vida. Você pode também fazer uma análise aí e me dizer,
Você tem estado alinhado com o propósito de Deus na sua vida? Ou você ainda está pedindo para o seu bel prazer? Não é mais tempo de nós estarmos deleitados em nossas próprias vontades, meu querido, minha querida. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. Deixe-se ser levado pelo Senhor, ser instruído pelo Espírito desse Deus tão poderoso e que eu quero te dizer que vale muito a pena. Lembro-me de uma vez que pedi a Deus alguma coisa e Ele disse: por que eu deveria lhe dar mais? Você já se queixa do que tem. Ser grato é prova de maturidade. Demonstra que estamos maduros espiritualmente para lidar com qualquer tipo de promoção ou aumento. Ser grato também pode ser um sacrifício. Se não somos gratos ou se nossas circunstâncias não ditam isso, as ações de graças podem se tornar uma oferta sacrificial, feita pela fé, em obediência, porque amamos ao Senhor e queremos honrar a sua palavra. Contudo, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu fico imaginando o Senhor ali naquele Calvário, e quando ele chegou naquele lugar da caveira, que ele foi ter que ser mesmo crucificado, ele naquela cruz, ele disse: Senhor, contudo seja feita a tua vontade. É claro, meus queridos, que se houvesse um outro jeito de remir o povo do pecado, Deus não queria ter sacrificado o seu filho. Para pensar comigo. É claro que Jesus, como homem, sentiu, ao seu lado humano, sentiu aquela dor, aqueles cravos que enfincaram em suas mãos, aquela coroa, aquele escarnecer daqueles soldados, aquelas pessoas que estavam ali. Aquilo muito provavelmente doeu muito no meu mestre. Mas, contudo, ele se submeteu à vontade do Pai. Então, que você se submeta. Se por enquanto você ainda não conquistou, eu levei 25 anos para conquistar a minha casa própria, que era o meu sonho. Claro, depois de ser mãe, depois de conquistar um companheiro para a minha vida inteira, o meu outro sonho era possuir um imóvel próprio. Né? Até porque eu passei 25 anos, 35 mudanças, cuidando do que era do outro, e eu não tinha nada. Mas sempre que eu me mudava, eu dizia: Senhor, essa vai ser a última. E eu não ouvia a resposta, meu querido. Mas eu dizia: Senhor, enquanto aqui eu estiver, o Senhor jamais me deixará envergonhada. E sempre que chegar o dia do compromisso, o Senhor entregará na minha mão a medida proporcional ao que eu necessito para não ser envergonhada. O que eu quero dizer para você, meu querido, o homem, ele é implacável. Se você dever a ele, ele não vai perdoar, a não ser que ele seja um homem e uma mulher de Deus, propício, né? Ou seja, inclinado à vontade de Deus, ele jamais vai perdoar. Ele vai cobrar, né? A gente sabe, né, de casos de agiotagem que dão até morte. Por quê? Porque o homem é incapaz de ponderar-se e pesar a necessidade do outro. E nós temos que executar esse grande mandamento que nos leva a nos colocar no lugar do outro. Mais adiante, ações de graça como sacrifício. Salmo 50, 14, Salmo 107, versículos 21 e 22 e Salmo 116, versículos 17. Observe, no Salmo 116, 17, o salmista disse que invocaria o nome do Senhor, mas somente depois que tivesse oferecido o sacrifício de ações de graça. Sei que muitas vezes clamei pelo poder do nome de Jesus em alguma situação. Claro, eu e você. Alguma situação extrema, enquanto a minha própria vida estava cheia de murmuração. Joyce está contando da experiência pessoal dela, que ela estava cheia de murmurações, mas ela clamava em momentos extremos. Aliás, nós temos que ter muito cuidado para não estar clamando a Deus em vão, para não estar chamando pelo socorro, clamando pela atenção dele em momento que nós mesmos podemos fazer. Nós temos que saber que somos limitados, sim, mas nós podemos ir até um determinado ponto da história, da situação, da circunstância. E, contudo, o Senhor agirá por nós a partir do momento em que nós não tivermos mais estratégias,
A partir do momento em que nós o clamarmos, dizemos, Senhor, nós não temos mais condição. Eu não tenho mais condição, Senhor, de agir nisso aqui. Interceda por mim, Senhor. Isso é muito importante. Render a Ele graça. Clamar a Ele. Louve e agradeça o tempo todo, porque Deus é bom o tempo inteiro. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, respaldado em Hebreus 13:15. Não devíamos louvar e oferecer ações de graça apenas quando há razão para fazê-lo. Ou seja, quando você está feliz, você está contente, você está realizado. É fácil agradecer a Deus quando tudo lhe vai bem. Agora eu quero saber se você é capaz de adorar o Senhor até mesmo quando a luta te chegar e bater a sua porta. Quando você tiver que derramar lágrimas, lágrimas ao ponto de suas palavras serem substituídas por elas. Será que você pode louvar o Senhor assim? Numa situação, numa circunstância como essa? É uma pergunta que paira, né? Se fizéssemos uma lista de bênçãos, perceberíamos claramente como é bom ser tão abençoados. Muitas vezes não damos valor a tudo que temos, porque temos em abundância, enquanto pessoas de outros países se considerariam ricos se tivessem apenas o que nós temos. É natural da natureza humana até. Eu já falei isso nas primeiras lives. Você, quando conquista uma coisa, automaticamente você já está projetando conquistar outra. Então, assim, é um círculo, né? Até que quase que vicioso. Eu hoje conquistei, né, o que eu estava tanto querendo lá na minha cozinha, né? O armário, ele vai chegar daqui uns dias. Claro, eu pude pagar parte dele. Eu ainda tenho outra parte a ser paga. Mas creio que o Senhor vai prover para mim da mesma maneira, da mesma sorte em que Ele enviou essa, né? Então, assim, mas eu sempre louvei o Senhor, porque eu tenho tantos motivos, irmãos, tantos motivos, meus queridos e queridas dessa tarde que estão comigo aqui nessa live, tantos motivos para agradecer, que me sobra muito pouquíssimo tempo para ao menos pensar em murmurar. Sempre tenho eu me policiado. Não sou perfeita, não sou a santa das santas, né? Mas a minha vida é separada para o Senhor. E eu tenho sido totalmente dependente dele. E eu não me desespero, em momento algum me desesperei com essa situação de pandemia, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que se eu chegar a morrer, eu sei para onde eu vou. Eu tenho um lar esperando por mim, né? Eu tenho um Deus que tem tudo preparado esperando por mim. É assim que você tem que pensar. Não é se desesperar, porque isso vai gerar em você enfermidade física, ansiedade, depressão. Essas coisas são por almejar demais coisas maravilhosas demais para você. Então, almeje o necessário, almeje o conforto. Muitos têm almejado o luxo, o excelente, né? A minha visão de excelência é uma, porventura a sua pode ser outra. Mas, contudo, que essa visão grandiosa, do tamanho que ela for, jamais fira os princípios do nosso Deus. É dele que somos e é para ele que temos que viver, né? Então, vamos aqui só respaldar aqui. Eu tô, assim, fazendo um resumo, sabe, gente? Pra gente não ficar muito, primeiro, não preso no tema e nem perder, né, muito o foco, né, também do tema. Mas também não ficar, assim, seguindo passinho, passinho, passinho. Eu te indico, tem pessoas que já me falaram que fez o pedido do livro, que tá chegando, né, que já foi uma livraria procurar, que já conseguiu conquistar. Então, por isso que é importante. Eu vou falar para vocês agora sobre a página 70 do livro, que fala: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um ser muito sensível. E quando você murmura, você contradiz ao plano de Deus, eu garanto para você que o Espírito Santo se entristece. E que ele se afasta por uma brevidade. E aí você vai ter que fazer como Davi: não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Já pensou?
ai de nós se perdermos essa essência aqui, meus queridos. Eu quero te pedir, você que porventura está assistindo essa live, você que se encontra afastado por um período já da presença de Deus, da casa do Pai, da comunhão da igreja, volta hoje. Volta hoje, agora. Amanhã pode ser tarde demais. Venha atraído pelas cordas de amor do Senhor. Não permita que você seja lançado numa circunstância, numa situação de você ter que vir pela dor. É muito triste. É muito difícil. Eu tenho testemunhos e testemunhos dessa circunstância quando bateu diante de alguém. Não é fácil. Volta para o Senhor. Ele está de braços abertos esperando por você. Lembre-se de tudo aquilo que você desfrutava na casa do seu Deus, na casa do seu Pai. Volta para Ele. E se você aí está assistindo essa live agora, eu tenho certeza que você só está aqui agora, nesse determinado momento, exato momento, porque o Senhor tem cuidado de você. Então tenha muito cuidado em ferir o Espírito Santo de Deus, em entristecê-lo, em apagá-lo da sua vida, tá? Eu ouvi esse versículo durante muito tempo, até entender que entristecer o Espírito Santo está ligado à língua. Para entender corretamente esse versículo, devemos lê-lo no contexto, com algum dos versículos anteriores, né? E desses seguintes. Toma nota de Efésios 4, 29 ao 31, para você ler depois também. Parece-me que entristecemos o Espírito Santo quando maltratamos os outros ou lhes falamos de maneira áspera. Ele também se entristece quando falamos mal, o que inclui todo tipo de conversa negativa, reclamação e murmuração. Ainda podemos observar que somos selados pelo Espírito Santo. Às vezes, eu visualizo esse conceito como um saco ziplock. Nada pode nos atingir enquanto tivermos a marca deste selo. O selo é o Espírito Santo de Deus. Se colocamos um pedaço de pão num ziplock, ai que coisa! Ele se conservará fresco, desde que não deixemos que o ar penetre nele. Mas se formos descuidados e permitirmos que o selo seja quebrado, o pão ficará velho e duro e em poucas horas. Penso que a mesma coisa acontece conosco, né? Se, quando respeitamos o Espírito Santo e não o aborrecemos, o ofendemos ou o entristecemos, estaremos protegendo o nosso selo. Aí você depois fica cantando: eu tenho a marca da promessa. Tem mesmo? Eu tenho um espírito murmurador, crítico e irrepreensível. Efésios 5:4. O que Paulo está dizendo aqui é, ao invés de irar-se, ofender e entristecer o Espírito Santo, mostre gratidão a Deus. O espírito murmurador, crítico e irrepreensível deve ser completamente banido da igreja e da sua vida. Você já murmurou hoje? Você que tem que ser honesto, porque Deus sabe. Nós nunca mudamos ou crescemos sem antes enfrentar a verdade e admitir que falhamos. Você pode pensar bem assim, eu tenho murmurado, mas tenho uma boa razão. Se fosse tratado da maneira como sou tratado, se levasse a vida que eu levo, você murmuraria também, né? Então você às vezes tem a questão de querer ainda se justificar diante do seu erro, né? Descobri muito tempo atrás que desculpas de qualquer tipo só me mantêm onde estou. Elas me impedem de seguir em frente. O Espírito Santo está no ramo da convicção. Ele é o agente de santificação. Ele desenvolve o processo da santidade em nós. E Jesus planta a semente em nós, sua própria semente. E então o Espírito Santo nos ensina a palavra, aguando a semente. É o Espírito Santo que dá o crescimento, gente. Que
coisa linda, né? Ele também nos vê como um jardim de Deus que está sendo cultivado e amorosamente nos mantém capinadinhos. Desculpas são como ervas daninhas, se permitirmos que cresçam, sufocarão os frutos. Meu Deus! Aliás, o respaldo do Espírito Santo é bem grandioso, ele tem 2 páginas, posso dizer que 3 páginas, porque tem metade de cada página e uma página verso e frente inteira, só falando do quanto o Espírito Santo pode nos ajudar a enfrentarmos esse espírito maligno de murmuração. Uma geração ingrata. 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2. Como Paulo previu muito tempo atrás, vivemos numa geração ingrata e corrupta. Parece que quanto mais as pessoas têm, menos valorizam o que têm. Estamos no mundo como crentes, mas devemos nos esforçar para não nos parecermos com este mundo. Quanto mais murmuram ao nosso redor, mais devemos expressar a nossa gratidão a Deus. Por quê? Porque somos luzeiros do mundo. E, aliás, além de iluminar, devemos temperar, porque somos o sal dessa terra. Esta passagem enfatiza que estou compartilhando com vocês aqui. Deveríamos evitar murmurar, porque este é o espírito do mundo de hoje. Deveríamos mostrar ao mundo como Deus é. Deveríamos imitar a Jesus e seguir seu exemplo, sendo luzeiros deste mundo. Uma nova geração tem se levantado e muitos não foram ensinados nenhum princípio divino. Não lhes foi ensinado nada sobre Deus na escola, nem foram ensinados a orar em casa. Meus queridos, isso aqui fala de um discipulado. Olha, a gente vê muitos filhos de cristãos afastados hoje. Eu costumo dizer afastados, porque desviado é aquele que se desvia e corre o risco de não voltar, né? Mas afastados, eles correm, né? Nós cremos que eles se achegarão novamente. E acontece que muitas vezes eles não são discipulados. Eles não veem exemplos. Eles não têm em quem se espalhar. É importante que nós pais, que nós líderes, pastores, obreiros, discipuladores, tenhamos esse compromisso de sermos exemplos, sermos de verdade. Sabe? Tipo, olha pra mim, me imita porque eu estou imitando a Jesus. Sabe? É uma coisa assim, muito, muito, muito séria. Vamos aqui. Não precisamos mostrar a religião do mundo, que é hipócrita, falando o que fazer para nós mesmos, mas não fazendo. Precisamos mostrar-lhes Jesus mediante um estilo de vida, né? Exaltando os princípios. E isso é um desafio diário. Estejam sempre cheios da alegria do Senhor. Filipenses 4 está dizendo isso. Você e eu precisamos fazer um desafio diário de não murmurar ou culpar. Não significa que não devemos corrigir situações equivocadas ou viver com a cabeça nas nuvens e fingir que nada negativo existe. Isso significa simplesmente que ser tão positivo quanto possível é o alvo da nossa vida. É claro que eu e você, nós somos carne, meus queridos. Nós erramos, né? Nós erramos. Quando dizemos que não temos pecados, né? Já estamos os cometendo. O problema começa no coração e sai pela boca. Primeiro, uma atitude de ajuste é necessário. E então o fruto dos lábios mudará. Pense, mas não diga, tá? Nós estamos baseados tudo no poder da palavra. Vá para a cama à noite e medite sobre tudo pelo qual você tem que ser grato. Deixe que essa seja a primeira coisa que você vai fazer de manhã. Agradeça a Deus pelas pequeníssimas coisas. Devolva uma atitude de gratidão. Faça disso um desafio diário. Não se sinta desencorajado quando falhar também. Mas não jogue a toalha. Não desista. Falhou, errou.
se conserta, peça perdão, chame ao Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, me ajuda, eu não estou conseguindo sozinha, né? Atue com um espírito de vigilância, tá? De perseverança na sua vida. Gostamos de orar sobre nossas necessidades e levar nossas petições diante de Deus, mas quantos de nós se lembra de agradecer a Deus quando a resposta chega? Bom, eu hoje, quando peguei o carnê da outra parte, né, do meu presente do Dia das Mães, eu ainda assim consegui agradecer. E já fiz aquela oração que eu citei no início da live. Senhor, não me deixe ser envergonhada. Ajuda-me, provê para mim, que não atrase, até porque por estarmos com o financiamento da casa, que é um financiamento bem grande, não podemos comprar nada em nossos nomes. Não é porque ele está sujo, é porque temos um financiamento muito grande e não temos score na praça. Então não comprei no meu nome, então não posso, não serei envergonhada. O Senhor proverá para mim e para você também tudo quanto você necessitar, em nome de Jesus. Reclame antecipadamente. Se você fizer isso... David, nosso filho mais velho, e sua esposa certa vez venderam um trailer e compraram uma casa. Joyce está contando sobre o filho mais velho dela, o primogênito. O único problema era que só tinham um mês para sair do trailer em que moravam e mudar-se para a casa nova. Como ficaram sem lugar para morar temporariamente, nós os convidamos para morar conosco. É porque eles não me conhecem, né? Porque eu mudava, gente, em 2 dias eu mudava, era incrível. Uma vez me mudei e enquanto o pastor estava para o trabalho, quando ele passou na porta, eu disse, ei, é aqui que você mora. Me mudei sozinha com as crianças. O interessante foi que David e eu tivemos problemas de relacionamentos durante a estada dele em nossa casa. Nossas personalidades são muito parecidas, temos opiniões próprias, o que tem sempre é uma boa combinação. O que nem sempre é uma boa combinação. Ela está dizendo que o jeito dela e do filho mais velho é muito parecido, né? Depois que tudo passou, o nosso relacionamento voltou ao normal. Eles foram morar na casa deles, né? E o relacionamento deles voltaram ao normal. Mais uma coisa ela está relatando aqui, ó. Enquanto Dave e eu descíamos a rua de carro e minha língua coçava para falar coisas negativas que poderiam acontecer, e se não houver água quente suficiente para o meu banho de manhã, depois que todo mundo tiver tomado banho. Olha, meu Deus, aquilo era temporário, gente. Às vezes as coisas são temporárias, né? Na verdade, nada é para sempre. Luta nenhuma é para sempre, problema nenhum é para sempre. Uma hora ele se resolve, uma hora aquela luta cessa, uma hora você sai do deserto, sai do vale e alcança o cume do monte, chega na terra prometida, né? E se depara com o oásis de Deus. Eu louvo muito ao Senhor, porque Deus tem me dado muitos escapes, sabe? Mesmo eu passando por vales, por desertos, né? Porque a minha vida nunca foi fácil. Eu também eu não nasci num berço de ouro, né? Então, assim, eu acredito que assim como você tem a sua história, né? Mas tudo tem um tempo, né? Eclesiastes diz que há um tempo para todo propósito. Então, quando você alcança o nível, quando você se alinha com a vontade de Deus, aquilo cessa, né? Então, ela estava reclamando de algo temporário. Satanás queria que eu profetizasse meu futuro, queria que eu criticasse a situação com antecedência. Gente, às vezes as coisas estão acontecendo, sim, mas a gente está prevendo a atitude do outro muitas vezes. A gente entende essa maneira, sabe? Então, meu Deus do céu. Não sofra por antecipação. Acho que você já ouviu falar sobre isso. Né? Ela conta que a experiência foi gloriosa, que ela domou a língua dela, o Senhor trabalhou com ela, né? Sobre essa experiência do filho dela vir morar, já casado com a esposa na casa dela. Gente, ele tinha um mês para mudar do trailer. O que Deus não pode fazer num piscar de olhos? Quem dirá num mês, né? A cada dia o seu mal. Estava ela prevendo coisas lá na frente, né? Então, nós plantamos sementes para uma futura colheita. É o que o livro está dizendo na página 78.
Gente, vale muito, muito, muito investimento nesse livro, tá? Uma antecipação das coisas boas virão. Então, você começa a predizer coisas boas. Não fica dizendo, igual o Joyce dizendo, se não tiver água quente para tomar banho. Meu Deus, quando meu filho estiver na casa dele, que bênção será. Tá vendo? Tá vendo a diferença? Aqui tá dizendo a diferença de ficar prevendo coisas ruins antecipadamente e de ficar profetizando coisas boas ao mesmo, né? Só uma semente. Isso é semente. Provavelmente a maioria de nós que está esperando em Deus por alguma coisa pode ver a evidência de um pequeno começo, uma sementinha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Capaz de gerar o seu milagre. Na verdade, você já tem o que o Senhor precisa para fazer o seu milagre acontecer. Tá bom? Então vamos concluir aqui. Vamos ser como Paulo, vamos aprender a viver tanto na escassez como na abundância. E estar contentes em qualquer circunstância, sabendo que cada pedaço é uma parte do quadro inteiro, tá? É como um quebra-cabeça. Entenderam? Então, se porventura você tiver que comer bolinhos de arroz, e você tiver que comer cuscuz de arroz, e você tiver que comer arroz, e se você tiver que comer arroz com feijão, e arroz com ovo, e arroz com tomate, você vai comer dando glória a Deus. Entende? Até que passe-se da sua vida a prova do só o arroz, né? É por isso que podemos ficar contentes, porque a fé, né? Durante o pequeno começo, né, de uma prova, de uma luta ou de uma caminhada, é claro que as coisas... Gente, até a semente, a colheita tem o seu tempo determinado, certo, tem que ser certo. Tem que dar tempo do fruto, né, vir à existência. Né? Se for uma espiga de milho, por exemplo, ela só nasceu a espiga, não quer dizer que ela já está pronta. Tem que ter o tempo de maturação dos grãos. Tá bom? Sabemos que o Senhor é o autor e consumador, que Deus começa e Ele termina. Ele fará isso por nós, se mantivermos nossa fé firmes até o final. Não vamos ter fé fraca, não vamos ter fé doente e nem deficiente. Nós vamos estar nos alinhando com o propósito e a vontade de Deus. Então, foi isso o capítulo de número 6. Na semana que vem não, sempre me confundo, gente. Na sexta-feira, no mesmo horário, 17h30, comigo aqui, o capítulo 7 do livro Passe para Outra Margem. Esse vai ser o nosso título, né, da próxima live. E eu conto com você. Vamos orar? Agradecidos ao Senhor pelas pequenas coisas que Ele tem nos dado? Vamos? Feche os seus olhos, ore comigo. Deus tremendo, maravilhoso, santo, poderoso, fiel. Eu quero te render graças, Senhor, por teu amor, teu cuidado e teu zelo, por cada um que está comigo orando nesta live. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero ser grata ao Senhor pelo grande, pelo pequeno, pelo pequeníssimo que o Senhor tem me dado. Pelo dom precioso da vida, pela saúde, Pai, pela mesa, pelos alimentos, pela roupa que me veste, ó Deus, pelo teto que me cobre, pelo agasalho que aquece, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que nunca, jamais nos falte, porque, ó Deus querido, atribuiremos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Passe pela prova, dando glória a Deus, com certeza. Não vai haver lugar para murmuração na sua vida. E você será verdadeiramente de atitude muito mais que vencedor. Um grande beijo para você. Tô tomando aqui o meu cafezinho na minha xícara de mamãe gatona. Vou comer um bolinho de mandioca que o pastor trouxe para mim. Gente, muito, muito, muito obrigado, tá? Eu agradeço imensamente. Eu não consigo falar os nomes das pessoas que estão aqui assistindo comigo, porque eu disponho do mesmo dispositivo que eu estou gravando, né, para vocês. Mas assim que for possível, quero mandar um grande, grande beijo. Agora, me lembrando já, quero mandar um beijo para minha amiga de infância, a Luciana Lázara Borba, lá do Jardim Mangueiral.
Um beijo pra você, minha amiga. Que bom ter te reencontrado. Minhas queridas e queridos. Fiquem na graça e na paz. Amém? Tchau. Achei.